is that these 24,000 pieces of document range in age of copies of the same thing that we can use to compare to each other. Então, nessas 24 mil cópias, a gente tem várias delas que são no tempo, né? São de épocas parecidas, então que a gente sempre pode usar para compará-las e também compará-las com cópias mais novas para ver se elas foram fiéis ao longo do tempo, se as cópias ficaram fiéis ao longo do tempo. E só aproveitando esse parêntese, porque as cópias, só para eles nossos ouvintes entenderem, a Bíblia não era uma cópia, eram várias cópias. And by having those different copies in comparison, we can get an accurate representation of what was actually said and written by Jesus and other prophets. Então, usando essa coleção de pedaços, de cópias de vários pedaços da Bíblia, a gente tem a certeza de poder fazer um documento fiel ao que era original e que ele é confiável, porque as cópias elas batem, né? Elas são iguais. Né? That can give us confidence. There's also archaeological evidence that helps support what the Bible actually says. Então existe também evidências arqueológicas que comprovam aquilo que a Bíblia está falando. One particular book, and there are many, the Gospel of Luke, for example, Luke was a physician who wrote his particular gospel. Então, livro, por exemplo, que tem várias evidências arqueológicas é o livro de Lucas, e que ele era um doutor, um médico, né? But what he especially did was used what we call colloquial names for historic sites that weren't commonly used later on in history. Então ele se referencia a cidades na época usando os nomes coloquiais que se chamavam aquelas cidades na ocasião. And researchers, in looking at the history around where he said his gospel, found that the names he used were in fact accurate. E os pesquisadores que verificam o que existia naquela época, naquela redondeza geograficamente, eles confirmam que realmente todas aquelas cidades que são descritas no livro de Lucas existiram de fato. And giving validity to who he was and what he said and when he said it. Então, o que dá a credibilidade para a pessoa que escreveu Lucas e sobre o que ele escreveu. And we can talk about the names that were mentioned in the Bible, like Pontius Pilate. We found archaeological sites and archaeological pieces that have his name written on it when he was supposed to be around. Pessoas que são referenciadas nos livros que Lucas escreveu, existem também em outros documentos, não só na Bíblia, como por exemplo Pôncio Pilatos, que é referenciado, a gente tem em obras que tem o nome dele, ou documentos que falam sobre Pôncio Pilatos, da existência dele. As well as other archaeological tablets and texts that were not from the Bible that talk about the things that the Bible talked about, giving you additional validity that what was said actually occurred. E também há outros documentos fora da Bíblia que falam, ou documentos arqueológicos, que falam sobre eventos que estão descritos na Bíblia, e que então ali você pode confirmar que a Bíblia está falando de eventos reais que existiram. A Bíblia ela é necessariamente um livro de história ou ela contém história? Is the Bible history or is it telling history? It's a great question. We wouldn't say that the Bible itself is a history book written in that fashion. Actually, the Bible is really written 66 books to tell one story. However, it does contain historical and history inside of it. É um livro que não foi escrito como um livro histórico, mas que ele contém muita história. Na verdade, são 66 livros que foram escritos ao longo de 1500 anos e que contam uma história só, mas eles contêm muita história. So you wouldn't look at it as a history text per se, because it's telling a story about God's love, and that's its purpose behind it. Então não é necessariamente um livro texto de história que você lê numa classe de aula, numa sala de aula, mas é também um texto que fala sobre o amor de Deus para com o ser humano e qual o propósito da criação do ser humano. Ok, a gente está só começando. Estamos aqui para você que ligou o seu televisor agora com o Val Henry. Ele é professor, biólogo e está aqui para uma conferência durante essa semana toda amanhã, inclusive para você que não deu para ir na quarta-feira, nem na quinta, nem na sexta, nem hoje, né? Hoje à noite ele vai estar lá, né? Lá na AVA. Na AVA, 7 da noite. 7 da noite. E amanhã ele vai estar na Igreja Batista da Pedreira, ali na Pedro Miranda, ali próximo daquele mercado, daquela feira ali, né? Você vai lá porque o Henry vai estar lá. E a gente não pode perder essa oportunidade, até porque ele não mora aqui. Estamos falando sobre apologética. Nós vamos para o intervalo ou vamos para uma música, Patrick? Intervalo, né? E daqui a pouco ele vai estar falando aqui sobre o mal e o sofrimento.
Você é cristão, você imagina, poxa, eu sou cristão, vou para a igreja, creio em Deus, sabe, vivo numa vida regrada, minha família toda na fé. E por que morre? Por que adoece alguém? Né? Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Porque existe o sofrimento, né, na humanidade, se Deus existe. É uma questão que já devem ter perguntado para você. Daqui a pouco, então, a gente volta aqui no nosso Digi Show Gospel. Já, já.